E é uma das pessoas que se preocupa comigo, né? Eu agradeço muito a vida dos dois, que tem entrado na minha vida, na vida do meu filho. Se Deus quiser, na vida do meu marido também, em nome de Jesus, eu creio. Que ele vai vir servir aqui também junto comigo. E vão estar junto comigo em mais esse milagre, né? Em nome de Jesus, eu agradeço a vida de vocês. Que raiva, toda vez é isso, né? Toda vez a gente tem que chorar. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus. Desde quando essa porta foi aberta, né? E a gente acompanhou um pouquinho, né, nessa trajetória de quase 7 anos de Curando Feridas, e a gente vê todo o esforço, toda a dedicação, e com a minha família, com a minha casa, né? A última vez que eu fui na Bahia, que eu trouxe o Kaique, né? A minha maior preocupação era como ele seria recebido aqui, porque, querendo ou não, ele ainda não estava na igreja, mas graças a Deus foi da melhor forma. E eu disse: Mateus, eu sei que ele vai, mas vai ser bem recebido, porque eu conheço os pastores que eu tenho. Eles não soltaram da minha mão no momento em que eu mais precisei, no momento em que eu achei que eu estava sozinha, no momento em que eu achei que o meu mundo ia desabar na minha cabeça, né? Eu achei um refúgio. E até hoje, né, às vezes eu estou em casa e eu sei que às vezes a pastora fica mandando mensagem para mim o tempo todo. Às vezes tem nem o que conversar, mas também não me sentir sozinha, também não me sentir ali, não é sozinha no meu canto, porque eu não sou de sair, não gosto de sair, gosto de ficar na minha. E às vezes ela fica mandando um monte de mensagem, eu falei assim, a pastora está mandando mensagem para mim não ficar sozinha. E eu só tenho a agradecer a Deus, né, pela vida deles, dizer que, né, eu continuo orando, né, e dizer que precisar de mim eu estou aqui, né, eu não vou dizer estamos juntos não, porque todas as pessoas que falam estamos juntos, na hora que é para estar juntos sai fora, mas eu quero dizer que o que precisar de mim eu vou estar sempre aqui, para ajudar, para servir, ainda que seja do meu jeito, né, eu estou um pouco cansada, mas eu vou estar aqui para ajudar, seja em oração, falei até com uma pessoa outro dia, falei assim, vocês podem até pensar que a gente não ora por vocês. A gente ora por vocês, a gente gosta de vocês do mesmo jeito. Ainda que a gente possa pensar que não, mas a gente gosta de vocês do mesmo jeito que a gente gosta deles. E eu sinto muita alegria. Mas eu quero agradecer esses dois, né? Por tudo que eles têm feito na nossa vida, em acreditar aonde a pessoa da sua própria parentela não acreditava, aonde a sua pessoa da sua própria parentela te rejeitava, e aonde os meus pastores me acolheu, me abraçou e a cada dia me dando palavra de ânimo, de coragem, de força e de determinação. Aonde pessoas se afastaram, pessoas de perto, e aonde pessoas que a gente não conhecia direito, foi lá e nos abraçou, colocou dentro da sua casa, começou a nos instruir, e eu confesso a Deus, se hoje eu não estivesse aqui, eu estava vagando no mundo, hoje eu estava morto há muito tempo. Eu tenho pastores que são um pai para mim, são uma mãe para mim. E aonde nós devemos velar por eles, porque sabemos que o peso de um pastor é muito grande. O peso que o pastor e a pastora carregam, o peso que ele carrega da ingratidão, de pessoas virando as costas, de pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era para estar aqui, mas preferiram sair por não querer escutar a verdade, que é a palavra de Deus. A gente estamos diante de pessoas sérias, de pessoas que honram a palavra de Deus, de pessoas que levam à risca a palavra do Senhor.
Então vele pela vida deles, que eles velam pela vida da gente. Aonde lá no céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, irão apresentar cada um de nós. Sabe que pastores não são super-homens. Muitas das vezes a gente acha que podemos ferir o sentimento deles, que podemos atingir eles de várias formas. Quando nós tomamos uma indecisão errada, quando nós andamos num caminho que os pastores, que são anjos da igreja, nos orientam a não andar, aonde os pastores nos dão uma orientação, e muitas das vezes nós procuramos ir pelas nossas próprias intuições. Tenha certeza que na madrugada eles estão de joelho dobrado orando por cada um de vocês. Tenha certeza que na madrugada ou no dia seguinte eles estão fazendo um propósito pela vida de vocês. Aí eu pergunto, será que você tem essa mesma disponibilidade que os seus pastores têm? De estar fazendo o que eles fazem por você? Orar, jejuar, e muitas das vezes a gente nem dobramos o nosso joelho e já agradecemos a Deus pela vida deles. Mas que vocês saiam daqui hoje diferente. Hoje é o dia do pastor, comemorado o dia do pastor. Tenha certeza que vocês têm um líder excepcional, um líder excelente, que em todos os momentos eles vão estar ali te orientando. Mas muitas das vezes a orientação, quando é com correção, as pessoas não aceitam. Mas aceitam, porque é Deus falando através da vida deles, e que é o bem de cada um de vocês. Amo vocês. Com palavras, gostaria de estar agradecendo o pastor e a pastora por vocês chegaram oferecendo a oportunidade de aceitar Jesus lá no lar da minha mãe. E se hoje eu estou aqui, é como eu sempre falo, né? Se hoje eu estou aqui, tem parte de vocês nisso. E eu acho que é mistério de Deus que eu saí de lá de Quissamã, casei com uma moça daqui de Macaé. Hoje, de Lagomar especificamente, hoje estou congregando nessa igreja, a qual há 11 anos atrás eles me conheceram em Quissamã. Eu ainda pequeno, eu ainda novo, não conhecia nada direito de igreja, e hoje, através da vida de vocês, que Deus usou vocês, hoje eu estou aqui mais uma vez. Tive meus altos e baixos, com certeza. Teve momentos que eu saí, teve momentos que eu voltei, mas Deus tem me sustentado, e eu creio que também tem muita oração de vocês nisso. Agradeço muito a Deus pela confiança que vocês têm para a minha vida, pela liderança dos jovens também. Agradeço pela consideração que vocês têm, pelo carinho, pela preocupação. Às vezes eu não me expresso muito, não dou muita satisfação das coisas assim. Dou um sumiço assim, dou um perdido. Aí o pastor e a pastora estão sempre preocupados. E isso é um exemplo que eu estou seguindo, uma coisa que a gente observa, que eu não ligava muito para essas questões. Quando eu era no meu antigo ministério, ele não tinha esse costume de mandar mensagem, mas hoje eu sei da importância que é mandar uma mensagem, a importância que é se preocupar, entendeu? E eu acho isso muito bom, acho isso uma coisa de acolhimento, família. Vocês, querendo ou não, vocês são nossos pais espirituais, entendeu? Então, que Deus abençoe vocês cada dia, parabéns pelo dia dos pastores, amém? Eu acho que eu seria a última pessoa, né? Muito improvável, né? Porque eu não sou muito de falar. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que eu sou muito grato pela vida de cada um de vocês. Desde o dia que eu conheci a senhora, o senhor, vocês, através do Espírito Santo, vocês transformaram a minha vida. Quem era o Kaique, né? Quem era o Kaique? Eu lembro de cada segundo, momento passado com cada um de vocês. Os conselhos. Meu filho, não é assim. Esse puxão de orelha.
puxou de orelha, é claro, dela. Ô Kaique, meu filho, dá o som, baixa o som. E aí, meu filho, assim. Sou muito grato. Vocês, eu sei que vocês oram muito por mim. Vocês fazem muito propósito, não só por mim, mas pela igreja inteira. Isso é o mais lindo de ver em cada um de vocês. Porque eu não sei se os outros pastores são assim, mas vocês são dessa forma. Vocês sabem brilhar do jeito de vocês, com cada um de nós, o carinho que vocês têm por nós. Isso é o mais lindo de vocês. É só isso que eu tenho para dizer. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Som, Pai do Senhor. Para mim, tem uma certa dificuldade, né? Tem que saber bem diferenciar que isso é um pouco difícil para mim, porque eu não posso fazer coisa errada em casa, porque eu sou disciplinado. Não que eu faço coisa errada, tá, irmão? É um pouco difícil, né? Mas os pastores sempre cuidam de mim, do ministério, desviou um pouquinho das coisas, disciplina, fez bagunça na escola, não que eu faço, a disciplina, brigou, a irmã, disciplina. É um pouco mais difícil, mas a compensar é muito bom. É muito gratificante ter pessoas que cuidam da minha vida espiritual, gostem realmente de cuidar da minha vida espiritual, pega meu pé pra caramba pra cuidar da minha vida espiritual, ler, jejuar mais, ler a palavra. É isso, muito obrigado por sempre estar me auxiliando na minha caminhada como ovelha. Vou começar lá pelo início. Eu, minha família, né? A gente é muito grato a vocês. Lá no início, o que acontecia? Eu ficava muito preocupado quando a minha esposa ela ia buscar o antigo ministério, né? Ela tinha uma jornada muito grande, ia lá para o Samã, e eu não dava para mim estar acompanhando ela. Senhor, será que em Macaé não vai ter nenhuma congregação que a minha esposa ela se identifique? E ela falava assim para mim, eu gosto de ir lá e tal, semana. Aí eu falei com Deus, meu Deus, espero que isso aí acabe, né? Que ela venha encontrar aqui em Macaé o ministério. E ela veio, visitou aqui, né? E sentiu a vontade, ela sentiu que verdadeiramente a presença do Espírito Santo, né? Ela se identificou muito com a igreja, os pastores, né? Todos vocês. Aí ela me fez um convite para mim estar vindo buscar, né? Eu ali com um pé no mundo, outro pé na igreja, meio às dificuldades. Aí a gente, né? Eu vim aos poucos. E aos poucos eu vim me sentindo em casa. Então, o que eu tenho aqui é dizer que a gente é muito grato, né, pela vida de vocês, por tudo que vocês representam. Vocês são uma referência para nós. E eu vejo uma grande mudança na minha família. Pode não parecer não estar aqui assim, presente em todos os cultos, mas quando eu não venho eu sinto falta. Eu sinto falta de estar aqui louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, eu venho falar para vocês que vocês continuam sendo bênção. Pai do Senhor, igreja. Então, a gente fala dos nossos pastores, muitas das vezes, não é uma tarefa difícil, né? Mas a gente falar dos nossos pastores quando ele é seu irmão, quando a sua pastora é sua cunhada, é gratificante, porque eu não sou muito de falar, né, essas coisas assim, porque eu choro muito, mas
agradeço a Deus todos os dias por ver o exemplo que vocês são para cada um de nós, o amor que vocês têm pela obra, pelas vidas, porque a gente temos que entender que você falar que é pastor, muitas das vezes é muito fácil, mas você agir e viver como um pastor que é difícil. O amor pela vida, o amor pelas pessoas, de acreditar na gente muitas das vezes quando a gente mesmo não acredita na gente, de acreditar nos projetos que Deus tem na nossa vida quando a gente mesmo não acredita, está fraco porque nós somos seres humanos. Eu falo isso por vivência própria, que quantas vezes eu estava fraco, cansado, e nossos pastores sempre falam: filho, não desista, filho, continua, que a obra de Deus na sua vida é muito linda, os projetos que Deus tem na sua família é muito linda. E eu agradeço a Deus todos os dias por vocês acreditarem em mim e na minha família, e de eu verdadeiramente ver o exemplo que vocês são, que muitas das vezes nós estamos em nossas casas, nos nossos lares, vendo a televisão, dormindo, e eles estão de joelho dobrado, intercedendo pela igreja, para ver aquilo que Deus tem para cada um de nós se concretizar, os propósitos que Deus tem para cada um de nós, eles poder ver e nos ajudar a alcançar. Eu agradeço também por eu já vi uma evolução na minha vida espiritual. Eu sei que eu tenho muito para aprender e eu creio que Deus tem algo muito maravilhoso na nossa vida. Mas eu agradeço a Deus e eu falo lá no meu trabalho, onde eu for. Às vezes as pessoas perguntam: nossa, João, tem outra igreja por aqui, você vai para Macaé, faz o serviço, vai correndo. Mas eu falo: gente, eu agradeço a Deus pela igreja que me proporcionou estar, agradeço a Deus pelos pastores que eu tenho, porque são exemplo de pessoas, exemplo de zelo, de amor e muito mais compromisso com o Senhor. E isso é o mais importante. A gente tem que entender que os nossos pastores, eles têm que prestar conta lá na frente com o nosso Pai, por cada vida, por cada pessoa. E isso não é tarefa para qualquer um. Não é qualquer um que pega isso para si e se importar com as vidas, com pessoas, com propósito, com sonhos. E eu poder contemplar que hoje eu tenho a minha família, tenho a minha esposa ali, que é a mente da minha vida, e poder compartilhar isso com vocês é muito importante. E saber que às vezes eu dou uma sumida, né? E hoje de vez em quando manda mensagem para mim: meu filho, o que houve? Já apareceu, estou só. Eu e minha esposa me olhando, né? Mas eu só quero agradecer aqui a nossa liderança, de modo geral, porque a gente está ajudando, pode chegar, pode bater o pé, ouvir alguém chamando de nós pastores e dizer que o nosso projeto são justos, né? Não só eu também, eu conheço cada vivente, cada momento da vida de vocês, eu sei o quanto vocês são corretos e justos, cada um aqui, agora vocês que fez por nós, porque vocês têm dado a vida de nós, porque às vezes a gente está numa dificuldade, a gente passa por uma prova e a gente nem sabe que está de jeito por nós. Muitas vezes são muito felizes. Muito obrigado por vocês terem feito muitas vezes. Se eu conseguir parar, né? São tantas emoções acontecendo com você, né? Mas quero agradecer, né, a vocês, pastores. Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de ter você na minha vida. São 4 anos, né, de muitas histórias, de muitos momentos difíceis que a gente enfrentou até aqui. Mas Deus tem me sustentado, né? Aquela obra da serva foi bem difícil no início, né? Momentos difíceis a gente passou ali, mas Deus o tempo todo sustentando vocês. Às vezes dá vontade de desistir, muitas vezes. Quantos foram pela madrugada, quantos momentos de humilhação vocês passaram naquele momento, mas só grata a Deus por conseguir ter desistido, porque o que seria de mim se vocês tivessem desistido?
que seria de João Carlos José, que seria de cada um de membro da Serra que passou por aquelas portas, hoje não está aí. Mas quero dizer que eu sou eternamente grato. Não tem palavras para agradecer, porque você me levou todo momento. Não só como membro, mas como pessoa. Quero dizer não somente tem vocês, como pastores, mas como os pais espirituais que cuidam de mim, cuidam de mim. Sei que muitas das vezes eu cometo erros, falhas, e acabo entristecendo a mão de vocês, mas Deus sabe o quanto isso me corrói por dentro, quanto isso me machuca. Saber que eu machuquei vocês, louvado seja o nome do Senhor. Mas quero pedir perdão a vocês por todos os erros que eu cometi até o dia de hoje. Prometo tentar não errar, mas peço a Deus todos os dias que me dê sabedoria, me dê força para continuar a caminhada. Quero agradecer a vocês pela confiança, de estar de frente àquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquei ali 2 anos, praticamente sozinha frente àquela obra. Como foi difícil. Como ali foi um aprendizado. Como foi ali Deus me mudando. Muitos momentos ali sozinha naquela obra, mas a pastora o tempo todo continua minha filha. O pastor continua minha filha. Mesmo sem ninguém, faço culto. Porque tem gente ao redor ouvindo as palavras que você tem falado, os louvores que você tem ministrado. E hoje eu aprendo, quero dizer que sou grata a Deus. Amém? Obrigada por tudo. Eu tenho para expressar só gratidão a Deus, a vocês que nos acolheu aqui. Que eu cheguei, família, nós chegamos um pouco sem equilíbrio, com alguns processos que nós enfrentamos, e eu tive apoio muito da pastora. Teve momentos que eu precisava chorar e eu liguei para ela, subi lá para o meu terraço e foi eu e Deus e ela. Eu precisava chorar, porque muitas vezes a gente se dá de forte, mas tem momento que Deus permite nós passar por alguns processos, até por pessoas que a gente ama, para a gente aprender e crescer e se evoluir. E eu passei por um processo muito difícil, a pastora estava ali para me ouvir, porque é muito triste que às vezes a gente ajuda tantas pessoas e quando você mais precisa, a pessoa te dá, vira as costas. E Deus coloca pessoas que vai te amar e vai estar com você na alegria, na tristeza, no momento que você precisa chorar, e confiar naquela pessoa, porque às vezes você conta o seu processo e quando você está ali, a pessoa vem te ferir pelo aquilo que você conversou, E eu passava um processo que eu não estava confiando mais em ninguém, por falta de eu me abrir. Quando eu mais precisava, a pessoa vinha pelas costas e me lembrar daquilo que eu sofri. E eu só tenho gratidão a vocês, a pastora. Eu falo que quando eu entrei aqui, eu falei para meus esposos que eu não queria me apegar a ninguém, não me expressar, não contar minhas feridas mais para ninguém. Mas até a pastora falar isso, nós não somos super mulher. E é uma coisa que eu botei dentro do meu coração para a minha vida. E tem momentos que você não vai colocar seu problema para todos, mas Deus coloca pessoas para te ajudar naquele processo que você mais precisa. E eu tenho gratidão a Deus. A senhora, eu até falo para o meu esposo que a gente ficou um pouco desacreditado de alguns líderes. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi a senhora como uma mulher forte, uma guerreira, que mesmo com as lutas você não para. Então, na minha jornada eu falei assim, eu quero encontrar uma pessoa que seja um espelho. E a senhora é um espelho para mim. Então, a senhora possa continuar essa jornada firme e forte. E lembre que... Amém. Então, eu só tenho a agradecer, meus pastores, que também são meus cunhados, mas eu falo com a pastora que eu não consigo ver como cunhados, eu só consigo ver como 2 pastores,
Eu só tenho a agradecer por todo o carinho e todo o cuidado que vocês sempre tiveram comigo, desde a primeira vez que me conheceram, né? Que não foi como membra, né? Mas foi como namorada de João Carlos. Sempre tiveram muito carinho comigo, muito cuidado. E eu lembro que quando vocês estavam fechando, né? Os membros da Igreja da Serra, eu lembro que a senhora falou comigo, eu falei, não feche agora porque eu sei que ela vai. E realmente eu fui e fiquei em nome de Jesus. E todos esses anos que eu passei por várias igrejas, que a minha família era de igreja desde de criança, eu via muito meu pai pastoreando. Então eu passei por várias igrejas e eu nunca vi esse cuidado que eles têm com a gente. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse carinho, essa preocupação, essa coisa de estar ligando, estar mandando mensagem, estar atrás. Eu nunca vi isso. Eu já estou me acostumando com esse cuidado todo, mas eu agradeço muito porque vocês dois me fizeram acreditar em coisas que eu há muitos anos não acreditava mais e me estão sempre me lembrando que eu preciso dar mais um passo e que eu preciso, né, estar firme na presença de Deus. E eu quero dizer que a gente sempre ora por vocês, a gente sempre agradece. Todas as vezes que a gente tem oportunidade na nossa casa, com a nossa família, a gente sempre está falando com vocês da igreja. E eu tenho uma mãe que ela passou por muitas igrejas também, ela foi muito machucada por vários pastores. E de tanto ela ouvir falar dos pastores, ela diz, nessa igreja eu confio. Eu nunca ouvi isso da minha mãe, ela fala. Antes ela falava assim, você precisa procurar uma igreja, porque essa igreja é muito longe, você vai sair de Vida Longe para ir na Serra, tem tanta igreja aqui. E agora quando eu não vou, ela fica, você não vai na igreja não? Como é que é isso? Não vai na igreja não? Então, eu creio que através da vida de vocês, o Espírito Santo, assim como tocou em mim, também vai tocar no restante da minha família. E eu também vou ver eles aqui no momento deles agradecendo. Então eu só tenho a agradecer. A gente fala mais da pastora porque temos mais mulheres, né? E aí fica mais da pastora, mas é os dois. O Senhor também faz muita diferença na minha vida. E eu quero agradecer aos dois. Muito obrigada.